Uma boa tarde a todos. Uma alegria, então, vê-los aqui para mais esse encontro. Caríssimos amigos, com alegria nos encontramos na Câmara dos Deputados, dias após a esplêndida vitória do sim ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que a maioria dos parlamentares desta Casa de Leis fez ressoar na tarde do domingo, 17 de abril, em consonância com o clamor do povo brasileiro, que saiu às ruas desde a indignação geral do pleito de 26 de outubro de 2014, cuja fraude das urnas eletrônicas fez eclodir essa grande mobilização popular, inteiramente pacífica, cívica e ética, a defender a bandeira verde e amarela, a rechaçar o projeto de poder do Fórum de São Paulo e da Pátria Grande Socialista e tudo mais, chegando até o momento em que estamos nesse grande esforço para deter o lulopetismo em nosso país. Todos esses acontecimentos demonstram a que ponto chegamos de degradação da democracia, da grave crise institucional no momento atual, de conflito e usurpação de poderes, de ativismo judicial, de aparelhamento das instituições, de um projeto de poder que se agoniza e se deteriora em meio à resistência de toda uma nação pujante que busca de todos os meios superar essa crise para salvaguardar a democracia, a nossa identidade e soberania nacional. Ainda antes do pleito de 2014, quiseram, com o decreto 8243, dar um golpe na democracia brasileira, utilizando-a como retórica e método revolucionário para uma radicalização da democracia, que é o que eles querem. Eles sempre quiseram isso, anarquicamente. A democracia direta, defendida, por exemplo, no documento 91 da CNBB, uma das instituições mais aparelhadas pelo lulopetismo, para chegar à democracia deles, com os conselhos populares deles, no afã de consolidarem uma base que permitisse a inteira hegemonia da esquerda e a perpetuação do partido de ideologia totalitária, de ideário socialista, com o PT, principalmente, como o PC cubano ou o PC chinês, no comando de tudo e de todos. Era o que queriam. Antes ainda do pleito de 2014, a resistência a esse projeto de poder totalitário, do internacionalismo de esquerda, começou a ruir. Porque dentre os fatores que contribuíram para isso, o professor Olavo de Carvalho, incansavelmente, principalmente por meio das redes sociais, foi alargando a consciência dessa problemática, lembrando o que dissera o von Hofmannsthal, de que nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura. Foi mesmo uma debacle espiritual, literária, cultural, de todos os aspectos, que nos levou a essa debacle moral, expressa hoje no campo político, com essa tragédia grega que ainda estamos vivendo, de desdobramentos ainda imprevisíveis. E mais objetivamente, explica o professor Olavo de Carvalho, aspas, a ideia gramsciana foi tão bem sucedida que já em pleno governo militar, a esquerda mandava nas reações, marginalizando os direitistas mais salientes, Gustavo Corsão, Lenildo Tabosa Pessoa, até excluí-los totalmente das colunas de jornais. O esquerdismo controlava tão eficazmente o sistema de ensino que a própria disciplina de educação moral e cívica, timidamente instituída por um governo que se abstinha de estender ao campo cultural, a autoridade que desfrutava na área policial militar,
acabou fornecendo uma tribuna para a disseminação das concepções politicamente corretas que vieram a forjar a mentalidade das gerações seguintes. No teatro, no cinema e na TV, a autoridade da esquerda pode ser medida pelo poder inconteste de veto ideológico exercido na seleção das novelas da Globo, o mais vasto aparato de formação do imaginário popular, pelo casal de militantes comunistas, Dias Gomes e Janete Claire, fecha aspas. Há muitos anos, por décadas a fio, a patifaria foi sendo disseminada nas novelas da Globo. Volta aspas da citação do professor Olavo de Carvalho. Idêntica filtragem aconteceu no movimento editorial. Aos poucos, todos os autores não aprovados pelo Partido Comunista desapareceram das livrarias, das bibliotecas escolares, dos programas universitários, que nos levou a esta pauperização cultural, a engendrar as bizarrices políticas do momento, de vácuo de lideranças, de escapismos e angústias incontáveis. Pois uma cultura esvaziada de identidade e moralidade só pode propiciar uma política surreal. Uma política de invertebrados, de parasitas e nocivos da sociedade. E então, quando Lula chegou à presidência da República, toda a sociedade, especialmente na área cultural, acadêmica, jornalística, artística e até religiosa, estava inteiramente impregnada pelo lulopetismo. Por isso, se sentiram impunes, com uma avidez e uma gula de poder sem precedentes na história, para fazer o que fizeram e solapar, assim, as bases morais da democracia. Por isso, agora, os artistas, os jornalistas, os acadêmicos, principalmente os artistas beneficiados pela Lei Rouanet, estão aí, constrangidos a defender o indefensável. E quando não convencem com argumentos sólidos, dão cusparadas em seus opositores, como nós temos visto. Sempre fizeram isso, sempre agiram assim, porque muitos deles é que são intolerantes, narcísicos, que fomentam ódios e divisões, etc., enquanto que vimos nas ruas, do nosso lado, da bandeira verde e amarela, foi sempre um congraçamento festivo e unitivo. Para quem esteve na Paulista, em todas as manifestações de rua, aqui em Brasília, sabe disso. Sempre as nossas manifestações foram sempre marcadas por esse congraçamento festivo e cívico e unitivo. E se há o aparelhamento das instituições, e até mesmo do STF, há também o que tem permitido o projeto de poder do PT e demais partidos de esquerda se perpetuarem no poder, é porque também o TSE foi instrumentalizado para esse fim, para esse projeto de poder, como vimos o que aconteceu no pleito de 2014. Diante disso, a indignação não ficou apenas na queixa. Fomos às ruas e chegamos à abertura do processo do impeachment. Mas o fato fulcral, profundamente imoral, que explica o porquê do governo não conseguir um dia sequer de trégua. A razão essa pela qual têm sido feitos esses encontros, os conclaves pela democracia, está na fraude das urnas eletrônicas. Tema esse que ficou esquecido, talvez até intencionalmente, pelas demais lideranças das manifestações de rua, e mesmo a auditoria feita pelo PSDB não teve coragem de denunciar o embuste
operado pela Smartmatic. E como bem disse o professor Olavo de Carvalho, de todos os líderes de março de 2015, um dos poucos que estavam enxergando claro era o Dalma Corsini, que organiza esses conclaves. Nesse sentido, que desde novembro de 2014, quando elaboramos o Manifesto pela Democracia, publicado no Mídia Sem Máscara, expusemos lá que o pleito de 26 de outubro, do segundo turno das eleições presidenciais, fez escancarar inúmeros casos de fraudes das urnas eletrônicas em todas as partes do país. A própria apuração secreta no STF, por si só, já é fraude, invalidando a lisura e a transparência das eleições, independentemente de fraudes pontuais que a tenham acompanhado, principalmente porque uma nação não pode abdicar do direito à transparência eleitoral. O PT, como salientou o Dalma Corsini, usa a democracia como arma contra a democracia, como arma e escudo. E como diz o poeta, armas que também destroem quem as usa. Por isso, a presidente Dilma Rousseff insiste na cantilena de que é golpe não considerar os seus 54 milhões de votos, que é preciso fazer valer o voto popular, que esse movimento todo não passa de um terceiro turno, etc. Mas tudo isso por quê? Porque não há bases morais que sustentem um governo que, em nome da democracia, trapaceou, fraudando os dados. Por isso não tem moral alguma. E nem esses artistas todos, esses demais cúmplices da falácia de um governo sem nenhum caráter, sem nenhuma vértebra moral. E por isso, está aí, agora, no pântano, sucumbindo em seus próprios engodos. Por isso, não tem moral alguma, e o povo soube disso, e desde o início, desde o primeiro instante, quando a Cláudia Souza, lá de São Paulo, expôs a falácia da fraude nas redes sociais, já no dia 26 de outubro, desde o início, por isso, o governo está até hoje sofrendo esse processo todo, e a gente vê como as eríneas gregas, a exigir o reparo da falta, para que o Brasil retome na rocha da verdade o sistema democrático efetivamente transparente, para que haja realmente a legitimidade e a credibilidade necessárias. Enquanto isso, o governo se apega aos votos fraudados e acusa os milhões que foram às ruas de golpistas, quando golpe foi o que o governo deu no pleito de 2014, com a apuração secreta do TSE. Eles sabem que aí está o calcanhar de Aquiles, mas tentam fazer valer a retórica para justificar o injustificável. Por isso, por exemplo, o ex-presidente Lula, no dia 4 de março, logo após o seu depoimento em ação coercitiva na Polícia Federal, em São Paulo, na coletiva de imprensa que fez depois no Diretório Municipal do PT, queixou-se disso, de que não deixam a presidente Dilma Rousseff governar desde o dia 26 de outubro. E também no ato de sua nomeação como ministro da Casa Civil, ato esse vetado pelo ministro Gilmar Mendes, a presidente Dilma Rousseff falou também a mesma coisa. E ainda na Avenida Paulista, em seu discurso às mortadelas lá presentes, Lula voltou a dizer o mesmo, que não deixam a presidente governar desde o início do seu segundo mandato, justamente porque o povo não se deixa enganar por um governo forjado na mentira. E também agora, em meio à crise que se agudiza mais ainda, o PT sai em defesa de novas eleições, em eleições antecipadas, porque o voto impresso aprovado pelo Congresso Nacional, vetado pela presidente Dilma, mas cujo veto foi derrubado pelo Legislativo brasileiro. E por que querem logo novas e antecipadas eleições? Porque o voto impresso
só poderá ser utilizado em 2018. E eles querem agora, em 2016, garantir novas eleições. Aliás, eles queriam mesmo. Era uma Assembleia Constituinte exclusiva, como foi feito na Venezuela pela mesma Smartmatic, usando as mesmas ferramentas que fraudaram o pleito de 2014. Doutor Hermes, o senhor tem 5 minutos para concluir. Por isso, estamos aqui, neste conclave de Brasília, corroborando o que toda uma equipe de técnicos especialistas nos conclaves anteriores apresentaram, com dados que comprovam irrefutavelmente a manipulação que houve no processo eleitoral, as ferramentas utilizadas para burlar os resultados, num sistema que aí está, que é inauditável e que interessa somente a eles que assim continue sendo. Como afirmou doutor Ortiz, que aqui está presente, em documento elaborado para justificar o pedido de abertura da CPI das urnas eletrônicas, dizendo que aspas, sabido que o Tribunal Superior Eleitoral detém todas as funções de Estado numa incomum concentração de poderes regulamentar, operacional, administrativo e judicial. Graças a isso, nenhuma alegação de irregularidade, dentre as muitas já comprovadas, foram adiante. Todas elas têm como peritos os próprios administradores e operacionais do sistema. Os laudos apresentados defendem seus próprios interesses e trabalhos feitos pelos próprios peritos e, ao final, são acatados judicialmente, até por questão de ofício, pelos julgadores, que também são seus administradores. Fecha aspas. Eu penso que ela deverá expor melhor essa questão na sua exposição. Isso é um conto kafkiano. E diz mais, doutor Ortiz, aspas, a falta de transparência é comum nos inúmeros momentos que se tenta obter informações e documentos que poderiam garantir que o pleito eleitoral refletiu exatamente a vontade do eleitor. Hoje, no modelo de sistema imposto pelo TSE ao Brasil, não é possível afirmar quem ganhou uma eleição é legítimo ou que quem perdeu realmente foi derrotado por vontade do eleitor. Temos, sim, o resultado que as urnas querem, mas não conseguimos confirmar que essa vontade foi a mesma vontade do eleitor. Fecha aspas. Por isso, estamos aqui, neste exato momento em que o Senado abre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, para reafirmar que, sem as bases morais, não há democracia. E essa moralidade começa pela inteira lisura e transparência eleitoral. Por isso, estamos aqui, nesta Casa de Leis, para pleitear a CPI das urnas eletrônicas e requerer as providências cabíveis das autoridades competentes nesse sentido, para que, realmente, no contexto de todo esse grande movimento popular, emerja o Brasil decente que desejamos. Muito obrigado.